Bom, tinha terminado com aquela situação meio estranha, né, entre a Alice e o Mário e a Adélia. O que acontece é que o Mário, quando ele estava saindo lá daquela festa do Batuque, né, com um dos escravos lá na senzala, ele ouviu algumas escravas mais antigas, mais velhas, comentando: ai, olha que lindo, eles formam um belo par, né? Agora sim, a Alice está feliz, eu acho que o Barão vai casar ela com o Mário e tal. E aquilo não caiu bem para ele. Por quê? Porque ele começou a lembrar uma porção de coisas de quando ele era criança, das dúvidas que ele tinha. E o Mário tem um gênio complicado, né? Então aí ele resolve ir passear, resolve ficar andando, vendo as coisas da infância dele, e aí ele acaba permitindo um retorno de todo aquele sentimento. Porque quando ele foi para a corte, que o barão mandou ele para a corte, e ele foi lá e estudou, ele era um rapaz acabado de sair da fazenda, daquela coisa bem sossegada, caiu numa cidade bem agitada, né? Então aquilo deu um deslumbramento, né? Uma coisa assim. Aí depois, com a morte da Dona Francisca, o barão achou melhor mandar ele até para a Europa. Aí ele foi para a Europa, formou-se engenheiro e viveu em Paris, aqueles bailes, aquelas coisas todas. E ele primeiro levou com ele aquele ressentimento do barão. Mas depois ele foi amadurecendo, ele foi vendo a vida, ele foi vendo uma porção de coisa. O que aconteceu? Ele tinha uma luta interna com ele mesmo. Um lado que falava que não era justo ele, por uma simples suspeita, odiar a família inteira, estender a raiva dele a todo mundo, principalmente para Alice, né? Que era uma menina tão meiga, tão bonita, que parecia dedicar um afeto puro a ele. E que talvez não fosse nada disso. E o, né, o anjinho e o diabinho. E o diabinho no ombro falava: não, você faz muito bem. E tem que mais é que aproveitar mesmo, porque afinal de contas, essa fortuna era sua. O barão pegou, ele não está fazendo nenhum favor para você. Sabe o que acontece? Ele fica aplacando a consciência dele de mandar você estudar. Então ele ficava nessa luta interna, mas essa luta foi diminuindo, 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 até que ficou só aquele lado que realmente achava que era apenas uma suspeita, e uma suspeita talvez não tão fundamentada em fatos, né? Talvez mais impressões, mais uma coisa assim. Não, não era nada, um pouco de despeito, talvez. E aquilo foi ficando assim, sumiu. Só que a Alice, quando ele voltou, que ela começou a lembrar todas aquelas coisas que eles faziam, aquilo começou a trazer de volta todas essas dúvidas, essas sensações, essas caranholas mesmo, né? Essas coisinhas na cabeça, começou a ficar. E quando ele ouviu as negras da senzala falando do casamento, aquilo bateu tão mal para ele, porque o diabinho pulou e falou: viu? Não foi você que ele educou, foi o noivo da filha. O que ele não queria é que a filha casasse com um Zé Ninguém. E ele ficou com aquilo, e aí aquilo tudo começou a voltar, toda aquela angústia, toda aquela dúvida, todo aquele negócio começou a crescer de novo na cabeça dele. E quem foi dormir não foi o engenheiro fino, foi o órfão. Foi aquele menino órfão, angustiado e humilhado com a benevolência do barão. E assim ele ficou muito tempo remoendo e começou a ficar chato, né? Então ele começou a implicar com a Alice. Aí a Alice
estava toda chateada, tal, toda magoada, mas o que ela podia fazer, né? Ela não podia fazer nada, ela não estava entendendo o que estava acontecendo. Ela queria conversar com ele, mas ele saía fora, ele escapava, não aparecia, não aparecia para jantar, nem nada. Tanto que teve um jantar, um dos últimos jantares, né? Já tinha gente começado a ir embora. Que tava lá a mesa arrumada, né? E é uma etiqueta que se determine os lugares das pessoas. E aí a Alice estava num lugar, aí chegou o Frederico e o Lúcio, porque meio que eles queriam ficar por ali, aí ela falou, esse lugar é do Mário. Aí o Mário, que estava do outro lado, sentado do lado da Adélia, falou, é uma ordem? Ela, não, Mário, não é uma ordem. Aí o Frederico foi sentar, ela, não, seu Domingos Paz, vem aqui, ó, o senhor vai destrinchar o pato aqui pra mim. Ô, Domingos Paz ficou assim, ai, Deus do céu, jura? É que toda vez que ele ia destrinchar um pato, ele provocava um desastre. Ele não estava afim de destrinchar o pato de novo. Mas a Alice insistiu, aí ele foi pra lá, e a Alice foi virando, dando um jeito, não sei o que. Bom, acabou que o Mário não ficou sentado do lado da Adélia. Ela deu um jeito, tudo mudou, todo mundo de lugar, como, ai, não, porque aí você pega isso, você faz aquilo, não sei o que. Ela foi ajeitando assim. E acabou que o Mário não sentou do lado dela, mas também não sentou do lado da Adélia. E aí tava lá aquela conversação, né? Todo mundo, aquele blibli, blá blá blá. Aí, de repente, o vigário pergunta pro Mário, Mário, e você? Você vai pra corte, né? Agora o governo tá fazendo obras, não sei o quê. Você, como engenheiro, deve conseguir arrumar uma boa colocação, um emprego. Aí o Mário, não penso em ir pra corte, não. Aí a Adélia falou, e o Mário gosta da fazenda, né? Então, ele gosta de ficar por aqui. Ele falou, não é isso, dona Adélia. O problema é que eu não me pertenço. Como assim? Não sei o que, você não se pertence. E enquanto isso, lá o senhor Domingos Paz tentando destrinchar aquele pato, odiando ter que fazer aquilo, né? Mas lá, tentando, pegando garfo, coisa assim, pensando num jeito de não fazer aquele pato sair voando 1000 pedaços. Aí o Mário fala, não me pertenço, não. Ele falou, aí ele fala, por acaso o dono do papel é autor do livro que é escrito nele? Não. Ele falou a mesma coisa, eu era uma mente em branco e o barão me educou, né? Ele me pôs para educar, tudo. Então, esse é um investimento dele. Então eu tenho que ver o que o barão quer. Aí a Alice fala, nossa, Mário, ninguém tá pensando uma coisa dessas. Aí ele dá uma risadinha assim, fala, não? Aí justo nessa hora, a Alice fica com os olhos marejados assim de lágrima, e bem nessa hora o seu Domingos Paz vai destrinchar o pato e o pato voa, uma asa do pato cai em cima da cabeça do conselheiro. Aí ele vai, o pessoal pega, não sei o que, o Martinho, né, o escravo vem para tirar aquilo, leva até a peruca do cara, fica aquela situação, aí todo mundo fingindo que não tá ouvindo, aí um primo do barão levanta, começa a fazer um discurso e meio que, né, morre a coisa. Mas aí a Alice resolve que ela vai falar com o Mário. Aí ela vai atrás dele, né, uma hora que ele tá sozinho na sala, ela entra, isso outros dias, né? Passam uns dias lá, porque ele sempre fugindo. Aí ela consegue pegar ele na sala, sozinho. Ela fala, Mário, eu queria conversar com você. Ela falou, eu tenho te achado tão triste. Ele falou, não sou só eu, né? Ele fala, no final das contas, eu vim pra cá pra estragar a sua alegria também. Ela fala, não. Ela falou, por que você tá falando isso? Ele fala, Aí ele passa a mão assim na testa e ele fala, meu Deus do céu, que cena minha, eu sou de me revoltar contra a gente que eu amo, contra quem eu amo. Ela fala, Mário, do que você tá falando? Ele, nada, aí sai. E ela fica assim, ela fala, mas
do que ele está falando, eu preciso entender o que é isso que ele tá querendo dizer, o que ele quer dizer com isso. Aí ela vai atrás dele, mas ele se tranca no quarto. Aí como ele se tranca no quarto, ela, imagina naquela época, uma moça jamais entraria no quarto de um rapaz, né? E ela pensa, vai, volta, aí ela vai ajudar na cozinha, aí ela faz uma coisa, faz outra, fica, passa, tá, tenta passar 1000 vezes pela porta do quarto dele para ver se pega o quarto dele aberto, mas tá sempre fechado. Ela não consegue em nenhum momento conversar com ele. E ela fica então aguardando uma oportunidade de discutir alguma coisa com ele.